Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se eu quiser até fechar agora e orar, eu vou orar, né? Glória. Mas Deus colocou alguma coisa mais aqui no meu coração ao sentar aqui. Capítulo 16, o verso 16, que fala a cura de uma jovem adivinha. E depois nós vamos lá para o carcereiro. Diz assim esse versículo: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Glória a Jesus. Aconteceu que indo nós quem, irmãos? Vocês sabem? Nós quem? Está falando aqui? Alguém sabe? Nós quem? Aconteceu que indo nós quem? Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam indo, né? Glória a Jesus, ao lugar da oração. Como lá no templo chamado Formosa, a oração nona, eles iam orar. E de repente, aquele aleijado, não é isso? Glória a Jesus. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, eu não te peço, por favor, eu te mando, aleluia, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos continuar lendo, irmãos. Vamos continuar lendo. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram-lhe: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, olha, os lançaram no cárcere, onde, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Estava ligado no céu, sentindo a presença de Deus através de Paulo e Silas. Pode ter certeza disso, irmãos. Aleluia! E de repente, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e de Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Fala para o seu irmão, repete, seu irmão: crê, fala, crê.
no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Pode sentar, só aceita dando glória ao Senhor. Irmãos, que leitura maravilhosa, né? Que passagem gloriosa. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Quando nós lemos uma passagem como essa, uma história, um conto verdadeiro como esse, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira, não tem nada aqui dentro que não é mentira. Tudo que está aqui é um acontecimento, é algo que está escrito, diz a Bíblia, que está escrito para o nosso entendimento, para nos instruir dentro da verdade, daquilo ao qual nós temos que aprender, estudando, para que nós venhamos ser capacitados por Deus, para que nós possamos também seguir, aleluia, ter a mesma fé que esse povo que teve grande vitória aqui, também tenha fé, teve fé. Glória a Jesus, aleluia, oh Espírito Santo, glória a Deus. Essa passagem aqui é uma passagem tão maravilhosa, que nós vemos aqui uma resposta divina, assim por imediato, Paulo e Silas, dois grandes homens de Deus. Se eu for voltar lá atrás na história de Paulo, para contar como surgiu Paulo, nós vamos demorar demais, então vamos pular essa parte aqui. Só vamos contar aqui, como foi tremendo, como Paulo e Silas eram homens usados, preparados, ungidos, consagrados, para fazer a obra de Deus. Aonde eles passavam, todas as cidades que eles viajavam, que eles viajavam e chegavam, eles não tinham um só objetivo do que pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus às nações, anunciar Jesus a todos os povos, irmãos. Aleluia. Então quando aquele povo lhe assustaram com aquela libertação daquela menina, e eles puseram dizer assim: esses homens que estão nos atormentando e estão ensinando coisas que não cabe aos cidadãos romanos. Eles estavam enganados, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não é só para mim, ela não é só para você, ela não é só para o Felona, para o Bertano. A palavra de Deus é para todos quantos querem ouvir e receber ela. Aleluia, glória a Jesus. Eles não entendiam que Paulo e Silas estavam ali levando algo diferente para eles, estavam levando a presença de Deus para os corações deles, está levando alguma coisa a alguém que poderia impactar a história dos cidadãos romanos. Aleluia, glória a Jesus. Mas por que eles ficaram com raiva, irmãos? Porque a menina, através daquele demônio de adivinhador, trazia lucro para a sua cidade, ela ganhava dinheiro com aquele negócio. Aleluia, eu creio, eu acredito, eu lendo isso aqui, eu vejo que pessoas vindo de outras aldeias, de outros países, cidades, e trazendo lucro para aquele lugar, porque a menina, ela tinha um demônio que adivinhava, ela contava a vida de todo mundo. Aleluia, ela chegava, e o demônio usava ela, e ela adivinhava tudo. Oh, Espírito Santo. E esse negócio traz lucro mesmo, irmãos. Quer ver a Porta Formosa crescer, encher? É eu contratar um adivinho para cá. Compensa, humanamente falando, pagar caro, o Marco, num profeta. E ele vinha aqui começar a profetizar a vida de todo mundo. Falar a chave de carro, falar o nome de apartamento. Número de identidade CPF. A igreja lota. O negócio fica cheio aqui. Mas eu não sei se vai estar agradando a Deus, porque não vai estar. Aleluia, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo. Talvez se eu fosse um revelador,
não tinha cansaço da pães de café, não tinha nada que segurava. O irmão está aqui agora, porque sabia que poderia chegar aqui e eu revelar alguma coisa, eu mostrar alguma coisa. Aleluia. E você sabia, pastor, se eu quisesse eu fazia isso? Fosse mais fácil é você revelar alguém. Você olha na cara do irmão assim, você já vê o que ele está sentindo, o que ele precisa. Aí você começa a falar, lá começa a descer, opa, é isso mesmo, vamos embora, vamos lá. Não é assim? Essa menina, ela tinha um espírito de adivinha. E quando Paulo e Silas chegam, ela não é boba nada. Esses homens são grandes homens de Deus e prega a palavra, a verdade. E ela falou a verdade, estava lá para pregar a palavra. Só que eles estavam falando na boca dela era quem? Os demônios. E o servo de Deus autêntico, irmão Nilson, não dá trégua para demônios, não dá trégua para conversinha de meia boca. Quem é servo de Deus, ele dá trégua para a palavra de Deus. É o que está segundo a Bíblia. Aleluia, glória a Jesus. Para vergonha da igreja pentecostal, porque o crente pentecostal é um dos que menos conhece a palavra de Deus hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque num culto de adivinha vem todos, mas no culto de ensino não aparece ninguém. Ninguém quer aprender a Bíblia. Todos querem ser revelados, todos querem ser, aleluia, profetizados sobre ele. Mas na hora de estudar a palavra de Deus, não é comigo. Não é comigo. Esses homens são grandes homens de Deus. Sabe o que Paulo fez, irmãos? Ela tinha um espírito de adivinha. E Paulo tinha o Deus que mostrava tudo. Qual que é melhor, irmão Rubi? O espírito de adivinha ou um Deus que mostra tudo? O Deus mostra tudo, irmãos, porque ela vê esses homens. Paulo olhou para trás. Eu estou vendo a cena aqui, irmãos. Paulo virando para trás falando: sai dela, Satanás. Sai dela, demônio. Aleluia, na minha vida, irmão, como cristão, ao céu, eu só vi isso uma vez, pessoalmente. Lembrei agora disso aqui. Nós estávamos na escola dominical, presbiteriano renovado, pastor Niel Stock, nossa, Deus dava que não demais. E ele dando a escola dominical, a igreja assim, ó, porque nós fazíamos escola dominical, era 300 pessoas, toda escola dominical, fechava-se a rua. Quem viveu nessa época sabe disso, não é, pastor Jesus? A Thalia sabe também que estava junto. Aí chegou duas moças, lembrei disso agora, vou contar. Duas moças, sentou no segundo banco, e o pastor Niel está dando um estudo maravilhoso. Quem conhece, ele conhece muito. Pastor Niel, vou trazer para pregar aqui, conhece muito, muito. De repente uma das moças levanta e fala assim: pastor, ele só olhou para o Barcinho, ele tinha o óculos, só olhou para o Barcinho. Esse lado dela. Isso que você está falando está errado. Ele deu um passo para cá. Sai dela, demônio. Aquela moça fez assim, ó. Estava endemoniada. Isso que Paulo fez aqui, eu vi com meus olhos, pastor Niel fazendo. Sai dela, demônio. Deu um trabalho aquela mulher, o demônio pegou ela, mas jogou o banco para cima, o negócio ficou feio. Mas ele era grande homem de Deus, ele expulsou aquele demônio que não foi embora. E ela permaneceu até o final da escola. Glória a Jesus. E Paulo fez isso aqui, irmão. Sai dela, demônio. E a Bíblia nos conta, nos revela, que na mesma hora, aquele demônio saiu. Aí o que aconteceu? A moça parou de adivinhar. O lucro sumiu. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses homens que estão atrapalhando o nosso lucro e vamos jogar eles na prisão. Levaram eles para a praça, acusaram, açoitaram eles. Nós vimos isso aqui, irmãos. Açoitaram eles e colocaram eles no cárcere. E o carcereiro, recebendo a ordem, além de colocar eles todos machucados já, que açoitaram eles,
Todos machucados ainda amarraram seus pés no tronco. Paulo e Silas, eu fico imaginando a cena. Você consegue imaginar Paulo e Silas todo arrebentado? Porque o açoite lá não era qualquer coisinha não, irmão. Machucava tudo, arrebentava tudo. E agora amarrado no tronco, lá no fundo do cárcere. Aleluia. Me responde um negócio aqui, Rubinho, para você não dormir. Paulo e Silas tinham tudo para blasfemar contra Deus. Não tinha ou não tinha? Paulo e Silas tinham tudo, Júnior, para dizer assim: quem é esse Deus que nós viemos aqui falar em nome dele? Que deixa nos acontecer isso tudo. Que Deus é esse? Mas eles fizeram ao contrário, Rubem. Eles começaram, está ali revelado ali, ó, adorar e cantar louvores ao nome do Deus poderoso. Eles começaram a louvar, a exaltar o nome do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e adorar o Senhor, aleluia, eu posso ver aqui a Bíblia me mostrando que o sobrenatural aconteceu naquela noite, dentro daquela prisão. Aleluia! O sobrenatural de Deus, irmãos, aconteceu dentro daquela prisão. Não aconteceu algo natural ali, aconteceu algo sobrenatural. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. É o que Deus vai fazer nas nossas vidas aqui nesta noite. Não é natural do homem, é o sobrenatural de Deus que vai acontecer aqui hoje. Aleluia! Porque o natural, irmãos, é você estar sentindo a dor de cabeça qualquer e você tomar, aleluia, um analgésico e a sua dor foi embora. Mas o sobrenatural não, é quando você, aleluia, quando tem alguém que está 12 anos sofrendo um fluxo de sangue, e essa pessoa vai, toca nas vestes de Jesus, e na mesma hora ela é curada. Isso é sobrenatural. Aleluia. Natural é uma mulher engravidar, o filho nascer, crescer e morrer. Isso é natural da vida. Mas o sobrenatural, irmã, é uma virgem engravidar. É uma virgem aparecer grávida. Sobrenatural é um menino nascer. É um menino crescer. Já crescer pregando a palavra. Já crescer anunciando Deus, fazendo milagre. Aleluia, libertando os cativos. Ressuscitando o morto. O sobrenatural é o menino nascer, crescer, aleluia, e o cego chegar diante dele e voltar a enxergar. O sobrenatural é isso, irmãos, descer, aleluia, diante de um telhado, um aleijado, colocar sobre ele, e esse menino que nasceu e cresceu, agora mandar aquele aleijado levantar e o aleijado sair andando. Isso é sobrenatural, irmãos. Natural é nascer, crescer e morrer. O sobrenatural é o menino nascer, crescer e morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscitar e ir para a destra de Deus Pai, interceder por nós aqui na terra e ainda enviar um Consolador, que é o Espírito Santo que está sobre nossas vidas nesta noite. O Espírito Santo que está sobre a tua vida, está lá com você na tua casa, está lá com você no teu trabalho, está lá com você com a tua família, aonde tu coloca a planta dos pés, lá está a presença de Deus com a tua vida. Aleluia! Isso é sobrenatural. Sobrenatural é algo que você não espera. É o que Deus vai fazer na tua vida, na sua vida, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, lá no meio daquela lavoura. Isso é sobrenatural. Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Natural, irmãos. Natural
Aí nós vemos quando passa o jornal de novo a previsão do tempo. Vai chover tantos milímetros. Não vai haver chuva durante alguns dias. Isso é natural. Agora, sobrenatural é você dizer: não, durante 3 anos e meio não haverá chuva neste lugar. E não caiu uma gota d'água. Sobrenatural é depois de 3 anos e meio eu voltar a dizer: vai chover, vai chover, aleluia. Ei, senhora, vai tirar a roupa do varal aí, porque vem uma abundante chuva neste lugar. Isso é sobrenatural, irmãos, aleluia. Sobrenatural é viver na presença de Deus. O natural nós mesmos faz. O natural nós mesmos resolve. Deus nos deu sabedoria para isso. Deus nos deu inteligência para isso. Oh, maravilha. Deus nos deu inteligência, não é, Júnior? Você mexe com lavouras, com plantio, você sabe disso. O natural é que eu sei lá, plantar a semente, regar ela. Agora o sobrenatural é fazer ela crescer. O sobrenatural é você plantar um caroço de milho e colher daquele caroço mais de que 200 caroços. Isso é sobrenatural, irmãos, aleluia. E é isso que Deus está mandando eu dizer nesta noite, que vai fazer na tua vida. Só quem crê, levanta a mão, só quem crê, levanta a mão, levanta a mão crendo, porque o sobrenatural já está acontecendo. Tem pessoas aqui que vai testemunhar do sobrenatural de Deus. Passar a noite pescando e não pegar nada é natural, normal, isso aí, normal. Agora, sobrenatural é ouvir uma voz, ela diz: lança a rede. Aleluia. E às vezes nem levou o barco muito para longe, nada, ali mesmo lançou. Já que você mandou, né, sobre a tua palavra, ó. E quando ele começa a puxar, ele: oh meu Deus, vem mais gente, porque o sobrenatural aconteceu. Está pesado demais a rede, tem peixe com abundância aqui. E eles cantavam e adoravam o Diácono Joel. Louvores a Deus. Eu não sei que cante que era, que louvor que era. Aleluia. Mas era um louvor que tocou o coração de Deus. Que agradou o Senhor Jesus. Rabassuri kalamanakaia. Aleluia. São louvores que encheu o céu, moveu o céu. Por isso, meu conselho aqui de início, irmãos, para você não deixar de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque talvez Deus está querendo que você enche o céu com aquele dom que Ele te deu, e muitas vezes você está negando isso. Paulo e Silas tinha tudo para ficar lá murmurando, fazer como aquele povo que saiu lá do Egito, das garras de Faraó, e o tempo todo estava dizendo: que Deus é esse que nos tirou de lá para passar fome e morrer neste lugar? Que Deus é esse? Eles tinham tudo para isso, irmãos. Pelo contrário, eles começaram a adorar o Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Vai. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aí Paulo falou: Silas, vamos. Então louve. Vai, Silas. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá machucado, louve. Não importa, louve. Que o nosso louvor, ele invade o céu. Oh glória!
Aí Silas olhou e os outros presos estão tudo em volta deles. Glória. E Paulo continua, vamos continuar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo, Silas. Vamos lá, erga sua mão, que é sua bênção. Comece a cantar. Com muito adore Sila, adore Sila. E de repente, irmão, diz a Bíblia que começou um terremoto começou a balançar aquele lugar, começou a sacudir aquele lugar, e a Bíblia diz que as portas se abriram. As portas se abriram. Glória a Jesus. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena confiar no Deus que nós servimos. Se for preciso, escuta isso, Ele fará outro terremoto para te dar o escape. Para te dar o escape. Se for preciso, Rayane, Ele fará outro terremoto. Aleluia! Basta você confiar. Basta você acreditar. As portas se abriram, pastor Josias. E não só as portas se abriram, Júnior. As cadeias que estavam lá no tronco se romperam. O sobrenatural aconteceu naquele lugar, né, Pedro? Você sabe o que aconteceu? O carcereiro, Joel, para fechar aqui, eu vou falar do carcereiro um pouquinho. O carcereiro, ele tinha uma ordem, Júnior, e a ordem dele era cuidar dos presos, era vigiar os presos. Ele tinha uma ordem explícita: toma conta dos presos. Mas a Bíblia diz que o carcereiro estava fazendo o quê, irmãos? Dormindo. Em vez de estar vigiando, ele estava dormindo. Oh, glória. Em vez de vigiar, ele estava dormindo. Quem está com sono aqui? Rubo está não. Irmãos, cuidado com sono espiritual. Cuidado com sono espiritual. Muitas vezes a igreja está do jeito que está hoje por causa do sono espiritual. Deus nos deixou como sentinela, como vigia, como as virgens lá, as 5 prudentes e não as 5 loucas. Mas em vez de vigiar, muitas vezes nós estamos dormindo. E às vezes, João Júnior, o problema é que às vezes quando nós estamos dormindo, o sobrenatural está acontecendo à nossa volta e nós estamos perdendo todo o poder de Deus caindo. Eita glória! E quando ele acorda, a Bíblia diz que ele levou um susto. Ele levou um susto, pastor Josias, porque ele olhou, ele acordou e viu as portas todas abertas. E a Bíblia diz que ele conhecia muito bem a lei. E a lei não deixava brecha. Segundo a lei, Marcos, sequer preso que fugisse, a condenação dele era a morte. Então não foi por desespero. Não, porque ele fez o que a Bíblia fala aqui, porque ele conhecia muito bem a lei. Quando ele viu as portas abertas, ele falou assim: acabou.
Diz a Bíblia que ele lançou a mão na sua espada e daí, ó, degolasse, suscitar. Coisa linda isso aqui, irmãos. Coisa boa é você estar perto de quem serve a Deus. Não trouxe para cá não, irmão, recebi aqui no altar. Coisa boa é você confiar e andar com quem tem compromisso com a palavra do Senhor. Sabia, Rubem? Porque a Bíblia diz que quando ele lançou da espada e foi suscitar, bradou uma voz lá do fundo do cárcere: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui, não fugiu um sequer. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Paulo entendia muito bem, a Bíblia não nos fala, mas eu acredito que Paulo não deixou ninguém sair de dentro daquela prisão, porque Paulo, ao acontecimento, tudo que aconteceu com eles, e o terremoto, a cadeia abrir, a cadeia partir, as portas abrir, ele entendeu que Deus não estava querendo tirar eles da prisão naquele momento. Deus estava querendo salvar alguém lá dentro. Não é salvar das correntes, não é salvar das cadeias materiais, das algemas, não, é salvar das cadeias, das algemas espiritual. Então eu posso ver, não está escrito, é ideia minha, irmãos. Não, o pastor falando, não tem nada escrito isso aqui, é eu vendo. Paulo falando assim, não vai sair ninguém, porque se sair alguém aqui vai atrapalhar o trabalhar de Deus aqui. E nada pode atrapalhar o mover de Deus aqui. Aleluia! E quando ele foi se matar, Paulo deu aquele grito: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Arrebachuri cantarápia. Aí eu vejo o carcereiro aqui, irmãos, olhando e falando: não tem jeito, só quem é servo faz isso, só quem é verdadeiro adorador faz isso, só quem realmente tem compromisso com a palavra faz isso. O outro comum, o homem comum, ele sai correndo daqui. Ele não esperava ninguém até, mas o homem que vive no sobrenatural, ele espera o momento certo. Aí por essa razão ele falou: oh, irmãos, companheiros, o que eu tenho que fazer para ter essa tamanha salvação? O que eu preciso fazer? É o versículo 29. Versículo 30. Oh, senhores, que devo fazer para que eu tenha ou esteja salvação? Está lá, ó. Ou que eu seja salvo, a tradução diferente. O que eu preciso fazer? Talvez você está se perguntando aí: o que eu preciso fazer para receber esse sobrenatural de Deus na minha vida? O que eu preciso fazer, Bruna, para viver isso dentro da minha casa, lá no meu trabalho, na minha família? O que eu preciso fazer? Aí Paulo era um homem de Deus mesmo, irmãos. Eu vejo ele na simplicidade, dizendo assim: ô meu filho, só crê no Senhor teu Deus. É só acreditar que quem fez isso aqui não foi o homem natural, mas foi o Deus Todo-Poderoso. Só crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só quem crê, fique de pé, só quem crê, fique de pé. Só os que crerem, fiquem de pé nesta noite. Se você crê que o sobrenatural vai acontecer, você toma posse nesta noite, que vai haver um terremoto espiritual aqui neste lugar. Vai haver um terremoto espiritual aqui. E cadeias do inferno que você não vê, mas está amarrando a tua vida, está amarrando, aleluia, a tua vida vai cair por terra hoje.
Estou determinando, é agora! E eu estou profetizando que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Deus vai dar vitória de uma forma poderosa aqui nesta noite. Deus vai trabalhar em casamentos aqui neste lugar. Deus vai abrir ventres aqui neste lugar. Eita Jesus, Deus vai, eita glória, o sobrenatural vai acontecer. Recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe.